Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão que está aqui nessa noite para celebrar o nome do nosso Deus. Enquanto os irmãos vai se achegando, vai alcançando seus lugares, convido a você a concentrar no Senhor, a colocar o seu coração nas coisas do Senhor. Não sei como que você entrou nessa casa de oração nessa noite, mas que o seu coração possa estar pronto para estar celebrando o nome do nosso Deus. Convido a todos a se colocarem em pé, e nós vamos estar iniciando esse momento de culto, fazendo uma oração, consagrando as nossas vidas diante do Senhor. Bondoso Deus, nós agradecemos, porque nós estamos aqui na Tua casa, lugar de oração, lugar separado para a adoração do Senhor. Nós agradecemos a Deus por cada família que está aqui representada, por nossos irmãos que estão em casa, ó Pai, ouvindo dessa live também, ó Deus, que todos nós possamos estar com o nosso único intuito, ó Deus, para estar glorificando o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, e nós queremos que o Senhor receba a adoração das nossas orações, cada ato desse culto, o momento da Tua palavra, o momento das ofertas e os louvores serão entoados ao Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Com bastante alegria, essa canção diz que é um convite para você vir adorar ao Senhor. Vamos estar cantando com bastante alegria. Essa é a hora de adoração.
Os irmãos podem se assentar. Todos sejam bem-vindos. Você que está em casa também, seja bem-vindo. Possa estar participando conosco dessa celebração ao Senhor. E convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias na palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, de 1 até o versículo 6. Hebreus capítulo 11, de 1 a 6. A natureza da fé. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia da nossa igreja de 100 anos, talvez vai estar um pouquinho diferente da sua, mas preste bem atenção na leitura da palavra. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Nesse momento nós vamos passar por um momento de oração silenciosa, onde eu e você temos a oportunidade de estar confessando os nossos pecados. Quantas coisas que talvez durante a semana, durante esses dias, que nos afastamos do caminho do Senhor. Tantas coisas que talvez era para nós fazermos e não fizemos. E aquilo que não era para fazer, isso fizemos. Porque muitas vezes o pecado, ele tem buscado tentar nos afastar dos caminhos do Senhor. Então esse momento é o momento que você tem para baixar a sua cabeça, fazer a sua confissão, fazer a sua análise de como tem sido os seus atos, de como tem sido a sua vida, como tem sido o seu caminhar diante do Senhor. E creio que todos nós temos que buscar mais ao Senhor. Este é o momento da gente estar confessando ao Senhor. E logo depois, quando a gente terminarmos esse momento, esse 1 minuto de oração, eu vou pedir para o nosso irmão Evandro vir aqui na frente, pegar o microfone e quebrar o silêncio, fazendo uma oração pela igreja. Pai bendito e Deus maravilhoso, nós somos gratos pela semana que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado a Deus, porque nós sabemos o privilégio de estarmos aqui adorando o Senhor nessa noite, ó Pai. Mas nós erramos muitas vezes, ó Pai. Durante essa semana nós desagradamos ao Senhor, desagradamos a quem estava próximo da gente, ó Pai. Pedimos nosso perdão, Pai. Pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Pai, cada um de nós. Quebra o nosso coração e faz um novo coração. Cada momento, uma conversão constante para a glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estar cantando uma canção. Vou pedir para os irmãos se colocarem em pé. É através dessa canção que nós vamos estar vindo aqui na frente. Você que veio preparado,
você que veio com a sua oferta, possa estar vindo aqui na frente fazer a consagração das suas ofertas. Nós vamos estar cantando apenas uma parte dessa canção, consagração ao Rei dos Reis consagro, e você tem a oportunidade de vir aqui na frente. Se você não trouxe a sua oferta, tem os QR Code também nas poltronas, você em casa também, fique à vontade para estar consagrando a sua oferta diante do Senhor. Nós temos alegrado muito, porque desde o louvorzão, quando nós realizamos no mês passado, aí nós temos visto um agir muito grande da igreja. A igreja tem participado, tem agido de forma participativa, doando, participando, e nós temos isso a cada instante, e grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Nós temos visto a igreja unida, a igreja participativa, e que possamos continuar nesse mesmo espírito, louvando ao Senhor através das nossas contribuições. Com alegria, de gratos louvores transborda o meu coração. Entregue a minha vida, eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Louve ao Senhor. Eu te louvarei conforme a justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Convidar o nosso irmão Jaime, vir aqui na frente pegar o microfone e agradecer a Deus pelas ofertas. Paz, igreja. Gente, quem comeu lanche sexta-feira? Quem gostou do lanche? Ô, gente, que bom, né, gente? É muito bom podemos contar com a Igreja Unida e tudo que vem acontecendo depois do louvorzão está sendo uma bênção muito grande. Para quem não sabe do nosso propósito, gente, que está acontecendo, vocês devem ter notado uma união, um negocinho assim, aqui e ali, né? Temos um projeto, temos um sonho, né? E eu vou falar para os irmãos que o nosso sonho é trocar esse som, tá? E nós declaramos que em nome de Jesus nós vamos conseguir. Temos uma batalha muito grande pela frente, que são os lanches, né? Que o Luiz e a Cássia, tudo começou realmente com o Luiz e a Cássia. Eu não posso, eu tenho até medo de falar nome, porque são todos muito comprometidos. São todos, a equipe que nós estamos,
são todos comprometidos, todos, não tem como falar, mas em especial quero agradecer o Luiz e a Cássia que nos trouxe uma nova vida para esse ministério, que é uma coisa que eu sempre procurei, eu sempre lutei por isso, e eu sempre lutei por isso na igreja. Só que eu sou bem, o Marcelo fala, eu sou afobado. Quem que é o afobado? É o Jaime. Chato, mas realmente Deus conhece meu coração e sabe o tanto que eu, assim como a minha equipe, né, a nossa equipe, a nossa igreja deseja ser. Não é o bem material que vai fazer nos crescer, mas qualquer coisa, qualquer obra que a gente faz aqui na igreja vai fazer bem para todo mundo, né? Temos o desejo muito grande de levantar esse palco, né? O Edinho já estão, eu e o Edinho, e mais, tem muita gente envolvida também nesse projeto, vamos precisar de ajuda, assim como na cozinha do louvor que chama, também precisamos de ajuda. Quem quiser ajudar, estamos de braços abertos para receber. Gente, então é isso, temos um caminho bem grande para percorrer, tá? O valor se aproxima em média de 20 a 25 mil, tá? Temos uma pequena parte, mas eu creio que Deus está olhando por nosso sonho. Deus conhece nosso coração, Deus conhece a nossa igreja, Deus conhece nossas lutas. Então eu quero orar hoje por esse sonho. Eu quero que vocês orem por esse sonho. Vamos orar junto. Igreja não é um lugar para você vir só e ir embora. Igreja é um lugar de família. Igreja é um lugar de união, onde nós estamos todos juntos. O meu sonho é o seu sonho, a sua dor é minha dor. Essa semana o Edinho passou por um momento terrível, onde também ficamos apreensivos. Podemos sentir tudo que ele sentiu. Claro, quem é filho, quem está mais próximo acaba sentindo, mas nós como irmãos de igreja, como irmãos, como família, também sentimos um pouquinho do que ele pôde sentir, e também oramos por essa situação. Então eu convido vocês a também estar orando por nosso sonho, a estar orando pela família do Edinho, pelo Edinho que passou por essa semana, né, por coisas terríveis, né, pelo meu amigo pela família do meu amigo que faleceu essa semana, do Maza, um rapaz jovem, né? Teve outra perca também, mas pude acompanhar um pouquinho do que ele viveu, né? Nos últimos dias aí, e foi muito de repente. Então que Deus conforte sua família, e eu convido você a realmente orar pelo seu sonho, pelo sonho da nossa igreja. Senhor Deus, eu quero hoje, Senhor, colocar nosso sonho em suas mãos, meu Pai. Nosso sonho de crescer como igreja, Senhor. Nosso sonho de unir os irmãos, Senhor. De união, Senhor, nessa igreja, para que o seu sonho seja o meu sonho, para que a sua alegria seja a minha alegria, para que a sua tristeza também seja a minha tristeza, meu Senhor. O Senhor sabe de tudo, Senhor. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor queira, meu Senhor Jesus. Hoje eu entrego, Senhor, esse sonho de trocar esse som, Senhor, esse investimento que queremos, Senhor, que no momento hoje é impossível para nós, Senhor, mas o Senhor vai tornar possível, meu Senhor. Se você teve uma semana difícil, meu irmão, entregue a Deus, meu Pai, por hoje você estar aqui, podendo louvar o nome de Jesus. Livre. Muitos países hoje não podem acontecer isso que está acontecendo aqui, meu irmão. Então dê valor, meu irmão, dê valor na sua vida, na sua igreja, meu Senhor, na sua família que aqui está, Senhor. Eu oro, Senhor, por hoje, pelos doentes, meu Senhor, da nossa cidade, por muitas pessoas que vêm passando momentos difíceis, meu Senhor. Podemos sentir, Senhor, um pouco da dor dessas pessoas, das famílias que houve aquela perca essa semana, Senhor, naquele terrível acidente, meu Pai. Mas tudo é misericórdia do Senhor, tudo é graça, meu Pai. Eu oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, o pastor tem a palavra.
Alô, alô, Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje eu não tenho slides, mas tenho alguns recados. Primeiro eu quero corrigir o recadinho do Jaime, não que esteja errado. Hoje não é sonho, é necessidade. Vocês perceberam que o microfone dele está falhando toda hora? Isso é uma tecnologia que está entrando, chama-se 5G. Essa tecnologia faz com que os microfones falhem, a mesa não funcione, porque ela tem uma necessidade de ser uma mesa especial. Esse som é novo. Alô, alô. Deu. Está dando aí, gente? Está dando para ouvir? O som é relativamente novo. É novo, sim. Foi na pandemia que foi adquirido esse som, as caixas de som. Mas há necessidade de trocarmos por causa da tecnologia, já está ultrapassado. Então, hoje é mais que um sonho, é necessidade. E o pessoal do louvor está se empenhando. Tem gente muito dando ideias, fazendo, porque realmente o orçamento é alto para que se faça isso. Então, graças a Deus, os irmãos estão respondendo bem às campanhas que têm sido feitas nesse sentido. E quanto mais pessoas engajadas ou dando ideias, melhor para a gente. Na sexta-feira, o lanche. Muita gente come lanche fora. E foi um lanche barato e de qualidade excelente. Graças a Deus por isso, né? Então, tem. E por falar em lanche, hoje, depois do culto, tem lanche. E vai ter lá um lanche de R$5, com refri, com um copo de refri. Então, tem lanche no final do culto, a cantina vai funcionar. Você pode também tomar o seu lanchinho lá e participar. E vamos pensar algumas coisas. Nós paramos com a sopa ou o jantar. Essa semana passada já não tivemos. No entanto, o que nós estamos fazendo? Necessidade, sempre em dezembro, nós doamos cestas básicas, cesta de Natal. O que vai nessa cesta de Natal? Vai panetone, vai refrigerante, vai frango, arroz, feijão e comida de modo geral. Então, preciso muita doação. Então, você que quer doar, alegrar uma família, os diáconos, as diaconisas, estão aí organizando isso. O ano passado, nós conseguimos montar 25 cestas básicas. Este ano, nós estamos tentando ver se a gente, pelo menos, empata com o que fez o ano passado. Isso é diferente, porque não é investir só na igreja, é investir no ministério e servindo as pessoas, né? A igreja vive para isso, né? Para a glória de Deus, né? Servindo ao ser humano para a glória de Deus. Então, nós temos que nos engajarmos nesse trabalho. Se também você tem doação de roupas, calçados, os diáconos estão pensando, as diaconisas estão pensando num bazar ainda este ano, né? E para ter mais recursos. E também no Natal nós vamos, essa semana vai ficar pronta a lista de crianças. As famílias vão poder adotar uma criança para dar um presente de Natal. Não vai lesar ninguém. Você vai adotar uma ou duas crianças, conforme você quiser. E dá um presente legal para as crianças, e vai ter realmente um momento festivo para essas crianças. Vai fazer a felicidade de uma criança com um presente novo, né? Então, participe desses desafios de final de ano. Culto da primavera, sábado. Falta um detalhe para a gente confirmar. Possivelmente vai ser na Mococa o culto da primavera. Não conseguimos confirmar hoje, mas já fica sabendo que sábado vai ter o culto da primavera. No último sábado do mês vai ser o encerramento das atividades da primavera,
e vai ser lá na Chácara do Zóio da Tati, onde vai ser um encontro de famílias, e virá pregar o pastor, esqueci o nome agora, José Marcos, pastor José Marcos da nossa IPI de Jacutinga, e ele vem então trazer uma mensagem especial às famílias. Então vai ser o encerramento dessas atividades de sábado. Então esse é um grande desafio. E no último domingo do mês de novembro nós vamos ter o culto pelo Dia Mundial de Ações de Graça. Todo ano nós temos. Vai ser um culto em que você vai poder trazer doações de alimentos ou algum símbolo daquilo que você é agradecido a Deus, que aconteceu este ano, que foi muito importante, e que você pode trazer, quer trazer panetone, quer trazer uma oferta, vai ter um envelope próprio para você usar como oferta para esse momento, vai estar disponível nesse dia, e vai ter uma celebração. E também estaremos agradecendo a Deus pelos bebês que nasceram na igreja, ou famílias ligadas à igreja no último ano. Então nós sempre fazemos isso no dia de Ações de Graça. Então é uma festa bonita, a decoração de Natal já está aqui, tem alguns ajustes para fazer, mas já está aí, está bacana, né? Está arrumada, e aí vai ter a decoração do dia de Ações de Graça, aquela decoração tradicional que todo ano as diaconisas montam, vai ser montado, e vai ser bem legal. Para esta semana, feriado, vai ter a festa do pijama lá, só que você tem que vir aqui com o microfone. Não adianta falar assim. Está aqui. Fica aqui na frente. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, nós temos um feriadinho aqui, né? Quarta-feira. E o Ministério Infantil resolveu aproveitar esse feriado para ficar com as crianças. Até eu falei para a Sirlene, acho que a gente é meio doida, né? Porque no meio da semana, trabalhando, vai fazer atividade da igreja. Mas isso tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós estamos percebendo que a gente tem uma turminha de jovens, crianças, jovens adolescentes aí, que estão querendo atividades, né? E nada melhor do que unir essas crianças com esse calor, né? Então, quarta-feira, nós temos essa atividade especial. Como que vai funcionar? Nós vamos lá para a chácara do Giovanni, já na terça-feira, 7h30, 8 horas da noite. As crianças já vão tomadas banho. E lá a gente vai fazer um lanche bem gostoso. Depois vai ter caça ao tesouro, vai ter história. Vamos dormir lá. 7h30 aqui na igreja. Isso, pode ser, 7h30 aqui na igreja, porque o lugar não é fácil e não é fácil. Às vezes dá uma erradinha lá. Então tá bom, 7h30 aqui na igreja. E aí, as crianças, né, quem for vai dormir, no outro dia tem o café da manhã, depois tem o almoço, encerra 4 horas da tarde com o lanchinho. Mas toda a igreja é convidada, tá? Então, os adultos que quiserem almoçar com a gente na quarta-feira pode. Quem quiser comer o lanche da terça-feira à noite também pode. Só que tem que falar comigo, de preferência ainda hoje, né? Porque amanhã à noite eu vou ter que sair para comprar as coisas. Então, a gente precisa se organizar, tá bom? O almoço é R$30, vai ser um churrasco bem gostoso, tá bom? E para as crianças é uma taxa única de R$10, porque a igreja está nos ajudando, está ajudando o ministério. O lanche da noite também é R$10, tá? Então, assim, todos são muito bem-vindos. E tem outro detalhe, a gente tem que limpar lá o local amanhã à noite, né? Então, assim, a gente inventa, mas não é fácil, né, pastor? É muita coragem. Então, aqueles que quiserem, que puderem amanhã, né, falar, se amanhã à noite eu posso. Já recrutei um pessoal aqui que já vai ajudar. Se amanhã à noite eu posso, é o que eu posso fazer para ajudar. Aí, combina comigo que vai uma turminha lá para limpar, tá bom?
Isso tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Quem quiser tomar o café também, teve gente que falou, Sil, eu só vou tomar o café e almoçar com os meus filhos. Beleza. Outra coisa, às vezes a criança não dorme, né? Tem medo de dormir, a família fica insegura. Pode ir de manhã, faz as atividades, almoça com a gente, lá tem piscina, o lugar é muito gostoso. Então não é obrigado a dormir, né? Se não quiser dormir, vai só no outro dia, tá bom? Obrigada, pastor. Muito bem, está dados os avisos. Os irmãos do louvor vão prosseguir. Som. Vamos colocar em pé, para a gente estar cantando mais 3 louvores ao Senhor. Com bastante alegria, nós vamos estar declarando que nós estamos vendo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Nós somos provas vivas que o Senhor tem abençoado muito a igreja do Senhor. Nós temos visto a mão do Senhor operando e nós queremos fazer parte desse ministério, dessa parte da obra do Senhor aqui neste lugar. Seja você também uma pessoa que está participando cada dia mais da obra do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com essa canção. Hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque se o Senhor me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua mão inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor. Louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Essa canção nós tiramos do fundo do baú, mas a letra dela fala que tem certos momentos que passamos na nossa vida que não entendemos o porquê,
Não sabemos porque muitas coisas dão errado, às vezes seja na área da saúde, às vezes seja na área do trabalho, financeiro, na área familiar, mas quando foge das nossas mãos a situação, é a hora que nós clamamos o nome de Jesus, porque só Ele nos ajuda a carregar a cruz. Talvez hoje você tenha carregado uma cruz, tenha passado por lutas ou dificuldades, mas talvez Deus espera que clamamos o nome de Jesus. O cego Bartimeu, quando ele viu que Jesus estava, quando ele estava sabendo que Jesus estava passando naquele lugar, ele gritou o nome de Jesus e pediu que ele tivesse misericórdia dele, e Jesus, ouvindo, atendeu aquele pedido. Talvez hoje é o dia que nós precisamos estar clamando o nome de Jesus, que você, ao cantar essa canção, possa estar declarando isso livremente ao nosso Senhor e Salvador. És fiel em todo tempo.
todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Por cada um que está aqui, ó Deus, nós te agradecemos que o Senhor tem abençoado, ó Pai, este povo. Nós temos visto a Tua glória neste lugar, ó Pai, e nós agradecemos que a Tua igreja tem participado, tem cada dia mais buscado o Teu reino, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, abençoando os nossos corações, neste momento que nós vamos ouvir a Tua palavra, ó Deus. Também nós queremos consagrar, ó Pai, as crianças que vão estar lá em cima, junto com as suas professoras, ó Deus, ouvindo a Tua palavra de uma forma diferente, mas é a Tua palavra, que o Senhor possa estar plantando em cada coraçãozinho, ó Pai, desde já o desejo de Te buscar e de Te servir. Nós agradecemos, ó Pai, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso favor, e nós somos gratos por isso. Nós agradecemos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O pastor também tem a palavra nesse instante. Muito bem. Deus tem um recado especial para o nosso coração nessa noite. Você crê nisso? Amém? Eu também creio. Tema que gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite é: o amor de Deus é para todos. Esse é o tema
que gostaria de compartilhar com a igreja nesse momento. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 46 até o 54. João 4, de 46 até o 54. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. Seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela foi exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos de sua casa. E esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Amém. Irmãos, eu cometi uma falha numa sequência aqui. Eu não vou pregar agora. Eu vou convidar o presbítero Edinho, que vai compartilhar uma notícia. Me desculpa, Edinho, foi... Agora arruma o microfone aí, que eu não sei por onde é que está. Graças a Deus, igreja. Hoje bem mais aliviado, bem mais. Semana passada nós estivemos, eu estava contando como que estava a situação da minha mãe. Ela tinha passado pelo médico e o médico pediu uma cirurgia de urgência. Ela estava com aneurisma abdominal. E olhando pelo físico da minha mãe, eu olhava para ela, minha mãe não tinha nada, né? Fisicamente, a gente olhando para ela, estava super normal, né? A dona Isabel de sempre. Mas, no seu interior, tinha algo muito grave que estava acontecendo, algo silencioso que a gente não sabia. E isso, na sexta-feira, minha irmã tinha ido para Campinas conversar com o médico, levou as imagens do exame que ela tinha feito. E o médico constatou que ela tinha por volta de 3% de chance da cirurgia dar certo. Se não quisesse fazer, aí a chance seria 0, porque se acontecesse de estourar, não teria como, não daria tempo de correr atrás de um médico para resolver o problema. No domingo nós estivemos lá no sítio, almoçamos lá, as irmãs dela veio, né? Todo mundo lá comendo, almoçando e passamos o dia. E eu pensando: Senhor, será que é a última vez que eu vou almoçar com a minha mãe? Segunda-feira tivemos a consulta do médico lá em Campinas. O médico foi, fez a consulta com a minha mãe, explicou todo o processo que seria a cirurgia. E mais uma vez, ele afirmou: é grave. E a minha mãe, ciente disso. Então nós ficamos muito apreensivos. Provavelmente a cirurgia na quarta-feira. Ele conversou com a equipe médica dele, conversou com o diretor do hospital para ver o dia que teria condições de fazer a cirurgia, porque tinha que ser o quanto antes, o mais rápido possível. Aí eu fui lá na roça na segunda, fui na terça. Quarta-feira de manhã, minha mãe ia para o hospital
para já ser internada para fazer a cirurgia. O pastor esteve lá conosco, orou, ungiu e disse: o Senhor te guarda na sua saída e te guarda no seu retorno. Irmãos, sabe aquela sensação que as pessoas falam, como é que seria se a gente soubesse o dia que a gente ia partir deste mundo? Como será que ia ser? Eu falo para vocês, é uma sensação horrível. Graças a Deus que Deus não nos permite saber disso. Se você em casa talvez pense, como será que ia ser? Eu falo para vocês, é uma sensação horrível. Porque a minha mãe estava ali junto com a gente, conversando. Na quarta-feira ela estava em jejum porque era necessário. E você saber que essa pessoa vai para um hospital para fazer uma cirurgia que você não tem garantias de que ela vai voltar para casa. Pode ser a última vez que você vê a pessoa em vida. É uma sensação muito ruim. Mas nós colocamos de novo a vida da minha mãe nas mãos do Senhor. Dentro daquele hospital, naquela sala de cirurgia, estava o médico, o seu auxiliar, os enfermeiros, os anestesistas e a presença do Espírito Santo. Eu creio nisso. A cirurgia correu super bem. Ela entrou 1h30 na sala de cirurgia, saiu 7h. Mas os médicos ficaram muito satisfeitos com a cirurgia, porque tudo que era de ruim que poderia acontecer, não aconteceu. O sangramento, que era o mais temível pelos médicos, porque se tratava da veia, né? A veia aorta. Houve um sangramento sim, mas normal de qualquer cirurgia nesse porte, não teve um agravante. A bênção maior de tudo foi que os médicos saíram muito otimistas dessa cirurgia. Nós que estávamos muito apreensivos, porque, gente, cada hora que passava, aquela angústia chegava. Será que eu vou ver minha mãe? Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós confiamos a vida da minha mãe nas mãos do Senhor. E o Senhor fez o melhor. A minha mãe está muito animada. Hoje ela teve alta da UTI, está no quarto. Sente dores no corte, mas o corte teve mais de 20 centímetros. Ela ainda tem dor, né? Lógico, foi quarta-feira, está com 4 dias. Mas a minha mãe está bem, louvado seja Deus. Irmãos, muito obrigado pelas orações de vocês. Os irmãos de casa, muito obrigado pelas suas orações. E eu falo como é bom ser apoiado por orações de irmãos que conhecemos e que não conhecemos. Foi algo muito estrondoso na nossa vida. A minha sogra ligou para a irmã, que a irmã já ligou para uma conhecida, que já tinha outra conhecida de outra igreja, de outro lugar, de outra cidade, e colocaram a minha mãe em oração. Várias igrejas da cidade, coloquei pessoas que eu conheço aqui, falei, gente, minha mãe está assim, a situação é essa. A igreja entrou em oração. E louvado seja Deus. Eu creio que uma nova chance Deus deu para minha mãe. Uma nova chance de continuar conosco. Uma nova chance de podermos nos alegrar. A situação estava tão séria, gente, que na sexta-feira a minha irmã perguntou, mas doutor, e agora? Sabe o que ele respondeu? Domingo, faça um almoço com a sua mãe, comemore o Natal nesse domingo. Se tudo correr bem, vocês comemoram o Natal e dia 25 de dezembro de novo. Senão vocês já comemoraram. A situação era essa. Mas eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos poder comemorar esse Natal e outros, e outros, e outros, para a glória de Jesus. Muito obrigado, irmãos.
São coisas que Deus faz. Ontem também foi um culto muito emocionante lá na Juliano Santos, lá na chácara. E a gente teve a alegria de ver a dona Helena, mãe do Altair, participando lá do culto. E ela está trabalhando. Tem tratamento para fazer ainda, mas ela está se sentindo bem a ponto de trabalhar, né? Isso foi motivo de muita alegria para a gente, né? A gente tem acompanhado também a dona Helena nesse sentido e, graças a Deus, tem dado vitória, né? Pai, que o Teu Espírito Santo nos edifique nesta hora, que o Teu Espírito Santo nos dê a palavra certa. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Edinho vem aqui compartilhar algo tão intenso, algo tão do coração, que mexeu com todos de sua família, e que só o Senhor mesmo para dar esse presente a eles. Senhor, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem ajudado e sustentado a tua serva, Dona Isabel. Recupera a tua serva, restituindo ao convívio dos seus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. O amor de Deus é para todos, esta é a palavra que queremos compartilhar. E só para nos situarmos nessa questão de texto, eu gosto sempre de falar do contexto, o que está por trás de um acontecimento de um texto desse. Primeiro, Jesus está voltando para Caná da Galileia, é o outro lado do mar da Galileia, e ele está voltando para aquele lugar onde ele iniciou o seu sinal, o primeiro sinal, transformando a água em vinho. Vocês lembram desse episódio? Está em João capítulo 2. No entanto, agora há uma coisa diferente. Aparece por ali um certo oficial do rei, provavelmente era o rei Herodes, o grande, e ele era oficial desse rei, ou seja, até alguns tradutores dizem que ele era um pequeno rei, mas eu não fico com essa tradução ao pé da letra. Eu diria assim, que ele é um oficial de confiança, do alto comando de Herodes. E esse tem o seu filho muito enfermo, e quando ele está ali naquela região da Judéia, ele fica sabendo que Jesus voltou para Galileia, para Caná, e ali ele vai correndo atrás, e essa correria não é uma simples correria, irmãos, 30 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, para que ele encontrasse Jesus. E ali ele faz um pedido, no mínimo, curioso, porque ele está se colocando como um homem submisso a um certo filho de carpinteiro, que na verdade os romanos faziam chacota, e o oficialato romano fazia um chacota de tudo aquilo que Jesus fazia, porque dizendo, olha, de Nazaré, como pode isso aí? Sempre questionava, havia um questionamento, mas nesse momento esse homem está precisando de Jesus, seu filho está à beira da morte, nesse momento ele precisa de um milagre. Então ele pede para Jesus, vem, Senhor Jesus, vem comigo, vamos lá visitar o meu filho. E ele pensa numa caminhada de 30 quilômetros, Jesus seguindo este homem 30 quilômetros, diante daquela multidão que acompanhava Jesus. Esse era um grande desafio, mas algo inusitado também acontece no ministério de Jesus, e esse algo inusitado é relatado por João com detalhes. Jesus não vai com ele, Jesus manda ele de volta, pode voltar, o menino já está vivo, o menino está vivo, já está curado. O que ele quer dizer? Essa criança já está restabelecida, essa criança está curada, esta criança já tem uma vida nova, eu já ministrei a cura na vida dessa criança, em outras palavras. E esse homem, ele poderia ter questionado e poderia ter duvidado, mas ele volta. Agora observe bem, quando ele está voltando, os seus servos o encontram, isso é o dia seguinte de uma caminhada. Então disse, olha, teu filho já está bom, teu filho vive, já está curado.
E aí ele corre para casa e ele pergunta: que horas foram essas? E aí disseram para ele: foi por volta de 1h da tarde. E ele reconheceu que foi a hora que ele pediu para Jesus ir com ele, e Jesus mandou ele embora. O episódio termina relatando a parte final, que é o versículo 54. Assim creram ele e todos os de sua casa, e esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Observe bem, houve conversão essa família, pela intervenção do Senhor. Vamos cuidar um pouquinho desse texto, vamos trabalhar um pouquinho mais esse texto, a história que nós acabamos de relatar, e os detalhes do texto, e se você observar bem, Jesus tinha acabado de levar o evangelho a Samaria, através de uma certa mulher, que ele começa a conversar lá à beira do poço, uma samaritana. Lembra dessa história? Tinha acabado de acontecer isso, quando ela descobre que a adoração verdadeira não era adoração num templo ou num lugar, mas era em espírito e em verdade. E aí toda a cidade de Sicar é alcançada com a pregação do evangelho, com a misericórdia do Senhor, com o amor do Senhor. Por isso eu digo, o amor de Deus é para todos. E por que eu escolhi, são 3 relatos desse mesmo texto, que está lá em Mateus e Lucas, mas eu escolhi o texto de João para trazer para os irmãos essa meditação. Por quê? João é aquele evangelista que ele está preocupado em escrever um evangelho para que os gregos entendessem. Por isso, tudo que ele vai relatar com pormenores, ele sempre coloca Jesus alcançando pessoas que não são daquele arraial judeu. Antes Jesus alcançou Sicar em Samaria, mas Jesus agora, João vai relatar que este acontecimento se dá com o oficial romano, ou seja, a possibilidade do evangelho, a possibilidade da misericórdia, da graça de Deus, é a possibilidade de alcançar a todas as pessoas em todos os lugares. Aleluia! É essa a grande verdade do evangelho de João. O evangelho de João é o único evangelho que usa palavras próprias da filosofia grega, porque ele quer falar que Jesus é Deus, e é Deus que alcança a qualquer pessoa na face da terra. Por isso esse episódio é relatado por João com esses pormenores, dizendo que ele é o único evangelista que diz que ele é o oficial do rei. E como era Herodes o rei naquela época, na Judéia, então possivelmente ele era o homem de dentro da casa de Herodes. Oficiais não faziam isso. Oficiais romanos não faziam isso, procurar um pregador, procurar um curandeiro, sobretudo um judeu. Oficiais romanos, eles se consideravam acima do bem e do mal, mas este homem está procurando Jesus, porque ele tem um filho que está à beira da morte. E aí nós chamamos essa palavra, o amor de Deus é para todos. Primeiro, por causa do evangelho de João. Segundo, por causa desse relato, desse acontecimento com esse oficial do rei, com esta criança que estava à beira da morte. O amor de Deus é para todos, para mudar os nossos corações a respeito de quem é Jesus. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um charlatão. Jesus não cobra propina, que nem o sumo sacerdote naquela época fazia. Jesus não cobra propina para curar ninguém. Então quando Jesus disse assim: olha, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E ele sabia muito bem que aquelas pessoas que estavam seguindo, aquela multidão, queria ver coisas espetaculares. E provavelmente, se ele fosse caminhar até a casa desse oficial romano, se ele fosse caminhar, essa multidão ia seguir, porque queria ver o sensacionalismo de curar uma criança, ele tocando na criança.
Mas Jesus não depende de circunstâncias geográficas, de proximidade. Basta uma palavra e a pessoa será curada em nome de Jesus. Aleluia. Ontem eu estava pregando lá no culto da primavera e muitos aqui que estavam lá no culto da primavera puderam acompanhar. Eu preguei num texto que foi inusitado, eu nunca tinha pregado. O texto de Atos, capítulo 23, versículo 11, diz que quando Paulo está preso, ameaçado de morte, os judeus tentavam de tudo para fazer uma emboscada para matá-lo. O texto de Atos diz que de noite o Senhor se pôs do lado dele e disse: não temas, importa que você vá para Roma, porque você tem testemunhado no meu nome aqui, mas importa que você vá lá para Roma, para que testemunhe do meu nome lá. Queridos, foi através desse testemunho de Paulo, prisioneiro em Roma, que um navio inteiro se converteu. Todos os marinheiros se converteram. Uma ilha inteira, onde ele foi picado de serpente, se converteu, a ilha de Malta. Ele, prisioneiro, chegou lá em Roma e cerca de 2.800 soldados que ficavam acorrentados com ele, quatro soldados por dia, que ficavam vigiando o apóstolo Paulo. Cada um foi se convertendo, um por um, até que completou a legião de soldados, de 1.800 soldados, aleluia, porque Jesus se colocou do lado dele, de noite. E aí está espetacular, né, Edinho? O médico, os médicos, o anestesista, as enfermeiras, o cirurgião, mas Jesus está lá, aleluia. O amor de Deus é para mudar os nossos corações a respeito de quem Ele é. Eu gosto muito da história de Jó, eu sempre releio a história de Jó, e sobretudo quando estou enfrentando algumas dificuldades, e irmãos, pastor não está isento de problemas, ouviu, gente? Não penso que eu sou super-herói, eu não tenho capinha que sai voando por aí, nem o The Flash, né? Eu não sou o Homem-Aranha, não sou nenhum super-herói, sou humano, também tenho problemas. E nos momentos mais difíceis da vida, eu sempre leio a história de Jó. E quando Jó, as pessoas já tinham dito: olha, amaldiçoa teu Deus e morre, você pecou contra Deus. Isso é um pecado contra Deus, e aí Deus está te punindo. Você perdeu tudo, você era rico, rapaz. Você era o mais rico. Agora você está aí se arranhando com telhas. Você não tem mais filho nem filha. Você não tem mais o respeito da sua família. E ele começa a dialogar com Deus. Ele só dizia assim: eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar por último. Mas no final, quando Deus diz assim: fui eu que fiz isso. Aí ele diz, dá uma seguinte palavra: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu tinha uma fé desse tamanho, mas agora Deus está me fazendo saltar em montanhas. É isso que Jó está dizendo. Eu sempre digo, quando você enfrenta problemas, lê a história de Jó. Vai ver problema ali. Lê a história de Jó. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Mas eu não vou tocar nesse menino, eu vou apenas mandar o seu pai de volta. E esse menino já está curado, e esse menino foi curado porque foi o Senhor quem ordenou. Aleluia. O amor de Deus é para todos, para mudar os nossos corações a respeito de quem é Ele. O amor de Deus é para todos, para ajustar a nossa fé. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. O
o seu filho continuará vivo. Isso é na NVI, tradução NVI. Deve ter sido alguma coisa difícil para esse homem, dele ter que voltar, vamos dizer assim, de mãos vazias. É como ele foi à farmácia comprar um remédio e chega em casa sem o remédio, não tem o remédio. Na época não tinha solução para o seu filho, e ele volta para casa, ele não está acompanhado por ninguém. O seu filho não recebe a visita daquele que pode curá-lo, mas ele volta para casa crendo que algo está acontecendo, e de fato no caminho, já no dia seguinte, pois 30 quilômetros não se faz uma só tarde de caminhada, é muito caminho para trilhar, e no dia seguinte os seus servos vêm para encontrá-lo e já dão uma boa notícia. O milagre aconteceu porque Jesus ordenou. Na leitura devocional, o Marcelo leu o texto de Hebreus capítulo 11, e há uma definição clara de fé em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Um certo escritor, ele tem uma visão de fé, ele diz o seguinte: fé é você colocar o pé e Deus colocar o chão depois. Ao longo dos anos do meu ministério, eu tenho visto muitas pessoas angustiadas, mas eu tenho visto as pessoas conquistarem no Senhor. A história humana está cravada de pessoas vitoriosas na fé. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de assistir o filme A Vida é Bela. Alguém conhece esse filme? Já assistiram? Hein? Se passa num período do Holocausto, nazismo, e é uma história fictícia, mas o pai fica falando para o filho que eles estavam num jogo, e esse jogo eles tinham que se esconder ali o tempo inteiro, deitar naqueles beliches de concreto dos campos de concentração, e no final o pai morre e a criança é salva, e a criança vai no tanque quando vieram os aliados, e a criança diz assim: eu venci o jogo. Mas a psicologia, a psiquiatria, ela relata que as pessoas que tiveram sucesso diante dos campos de concentração, ou de colocados pelo nazismo em todos os lugares, foram as pessoas que mantiveram a sua fé em Deus. Isso não são os teólogos que estão dizendo, são psicólogos e psiquiatras que não são cristãos. A fé em Deus nos dá sentido para caminhar. E quando eu falo fé em Deus, não é fé para ficar rico, tá, gente? Não é fé para ganhar dinheiro. É fé para ver Deus agir, é fé para dar um passo e esperar que Deus coloque o chão lá. Esse homem deu muitos passos, precisamente 30 quilômetros voltando para casa, para ver o que Deus fez na sua casa. Para esse homem, a fé levou 30 quilômetros para ver o agir de Deus. Na verdade mesmo, foram 60 quilômetros, porque ele estava lá, quando ele soube que Jesus estava na Galiléia, ele veio 30 quilômetros para pedir para Jesus ir lá. Ele volta sem Jesus mais 30 quilômetros,
E se você calcular bem, são 60 quilômetros. A fé para este homem foi um passo de 60 quilômetros. Eu tenho visto pessoas que conquistam vitória em alguns setores da vida, mas que leva anos. Por exemplo, José, no Egito, quantos anos ele levou de ser jogado numa cisterna e vendido como escravo, até ser reconhecido como governador do Egito e salvar o Egito e até a sua família? 14 anos. Perdeu a fé? Não perdeu a fé. Moisés conduziu o povo pelo deserto e Deus disse: você não vai entrar, você só vai olhar. E ele subiu no monte, ele só olhou a terra prometida. E daí ele morreu, Deus é que o sepultou, ninguém sabe até hoje o túmulo de Moisés. Quantos homens e mulheres viram as coisas grandes de Deus porque acreditaram. O amor de Deus é para todos, para ajustar a nossa fé. O amor de Deus é para todos, para curar as nossas enfermidades. O homem confiou na palavra de Jesus. O homem voltou os seus 30 quilômetros e o seu filho foi curado. Nós estávamos vendo a história que o Edinho vem contar desde domingo. A gente tem conversado desde que constatou esta enfermidade da dona Isabel. A gente tem conversado muito, orado. O conselho está orando, a igreja está orando, muitos irmãos orando, se mobilizando. E graças a Deus por isso. Mas só Deus sabe os momentos pelos quais eles passaram. Eu fui lá, como ele disse, na quarta-feira, na saída dela para ir para a cirurgia. Eu encontrei os filhos mais preocupados do que ela própria. Deus é Deus. Domingo passado, Edinho estava chorando aqui, emocionado, pedindo para vocês orarem. Hoje ele está dizendo: valeu, porque Deus é Deus. O amor de Deus é para curar as nossas enfermidades, e o amor de Deus é para todos, para salvar a nossa família. Sempre o projeto de Deus é para salvar a família. Deus quer alcançar toda a família. Então, se você não tem a sua família na igreja, se você não tem a convicção de que seus filhos são salvos, então continue orando. Eu já vi muitas pessoas desistindo de orar e dizem: Deus não está interessado no meu filho, Deus não está interessado no meu esposo, Deus não está interessado na minha esposa. Mas eu sempre digo às pessoas: não desistam de acreditar naquilo que Deus pode fazer. Creia que Deus está atuando. Creia que Deus está agindo. O amor de Deus é para todo, para salvar a nossa casa. E observe que o final do texto diz assim: assim creram ele e todos os de sua casa. Ou seja, houve conversão com esse milagre. Creram em quem? Em Jesus. Creram em quem? Naquele que é Deus encarnado, naquele que se fez carne. É isso que João está dizendo para esse povo grego, para esse povo que é conhecedor da filosofia grega, é o berço da civilização, é o povo, é o berço da cultura. É para esse povo que Jesus está alcançando com a sua misericórdia. Ele está dizendo que Ele é Deus. Assim crer nele. Há um outro episódio da Bíblia que me chama muita atenção, e eu gosto muito desse relato, quando Paulo está pregando e por umas circunstâncias de interesse político, ele acaba preso em Filipos, surrado, açoitado,
algemado, mas diz o texto que eles cantavam louvores a Deus e falavam das grandezas de Deus a noite inteira. Atos capítulo 16. Houve um grande terremoto e todas as portas se abriram, as cadeias foram quebradas, as correntes. O carcereiro, que era o responsável pelos prisioneiros, já sabia que ele ia morrer por incompetência, então era melhor se matar, como se ele fosse atacado pelos prisioneiros. Mas Paulo diz: olha, não faça as mãos, nós todos estamos aqui, ninguém fugiu. Ele traz uma luz e ele diz, Atos 16, 29 a 31, diz assim: um carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Naquele dia, eles foram batizados dentro de casa. Aleluia. Eles foram alcançados com a misericórdia de Deus. Sabe quanto custou o passo de fé do apóstolo Paulo e seus companheiros para alcançar aquela família? Porque só alcançaram aquela família ali. Alguns açoites, uma prisão injusta, alguns cortes nas costas, mas a certeza de que Deus estava plenamente realizando a sua soberana vontade e a providência dele na vida de uma família. Aleluia. Sintamos ou não os sinais da vida e do poder divino sentidos por este Pai, foi uma confissão real, não só para ele, mas para nós. Deus agindo, Deus conosco, Jesus na nossa família, Jesus na nossa casa, não depende da situação geográfica, não depende da presença geográfica, depende apenas do poder do Senhor. Podemos verificar a partir desse texto que a doença e a sombra da morte sobre o nosso caminho não são sinônimos de que Deus está ausente e que Deus não nos abandonou. Isso não é sinônimo. Podemos chegar a Ele em nossa oração, com os nossos pedidos e gritos de socorros e angústias, abrindo o coração, naquela mesma situação que Ana clamou a Deus, angustiada, a ponto do sacerdote Eli olhar para Ana e dizer: você está embriagada? Ela disse: não, eu não estou, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Isso é fé. Isso é o Espírito Santo agindo. Não temos muitas vezes força nem para orar, como convém ao Espírito Santo que clama com gemidos inexprimíveis. Mas basta-nos saber que Ele não nos julga pelo tamanho da nossa fé, mas pelo tamanho do seu amor por nós. Por isso o amor dele é para todos. Eu não sei se com você já aconteceu isso, mas comigo aconteceu. Na hora de orar eu não consegui balbuciar uma única palavra e eu chorar diante de Deus. E depois veio uma paz tão grande no coração, que eu disse: a presença de Deus me confortando e me sustentando nesses dias. Eu só digo: louvado seja o Senhor. Jesus fez um milagre e transformou uma família. Jesus tem feito milagres. Creia que Ele tem projeto de sustentar a sua família, de transformar a sua família. Porque o amor de Deus
de fato é para todos. Nós vamos ter uma música nesse momento, uma música Eu Estou Cobrando, da Lila, e hoje ela vai participar da nossa liturgia nesse momento. Eu gostaria que vocês, acho que você que vai ajudar aí, né? Os irmãos ajudassem, para que a gente depois, nesse momento, tivesse impactados, não só pela música, mas pela palavra de Deus. Som. A paz do Senhor por os irmãos. Eu gostaria de dizer uma coisa sobre o que o Edinho falou aqui hoje, e mexeu bastante comigo, porque eu acho que todos os irmãos sabem. Eu nunca tinha falado aqui na igreja, mas particularmente com alguns amigos e toda a igreja. Eu lembro que o pastor também sempre dizia. Eu passei por algo muito parecido, e assim, eu sei o que é você olhar o seu familiar e não ter certeza que você vai vê-los de novo. Eu fiquei internada na Unicamp durante 3 meses. Os médicos, quando eu estava grávida do Murilo, né, tive um problema muito sério, e os médicos todos os dias passavam lá, todos os médicos que passavam para me visitar, dizia: nossa, como é grave, você tem consciência disso, né? Eu tenho consciência. E aquilo foi me moldando. A gente não sabe o porquê que a gente passa as coisas, mas eu acredito que Deus faz na vida da gente aquilo que é necessário para que a gente seja testemunho aqui nesse mundo. Porque assim, eles queriam prolongar a minha gravidez para que o Murilo amadurecesse. Eu ainda estava apenas no 7º mês, não tinha completado o 7º mês ainda, então ele precisava amadurecer. Por outro lado, quanto mais demorasse para tirar, maior o risco na cirurgia para mim. E aconteceu que eles precisaram tirar, nenhuma garantia que eu fosse sobreviver. Não tinha muito risco para o Murilo, o risco dele era de uma cesárea comum, de um prematuro, né? Depois ele teve que ficar na UTI, ele se recuperou muito rápido. Hoje ele é uma criança assim, incrível. Eu olho nele, eu vejo a presença de Deus, porque é incrível. Tanto que a Silmara, esses dias eu comentei com a Silmara, eu falei: Silmara, ele não me deixa faltar na igreja. Eu sei que às vezes eu falto, muita coisa, não há justificativa, né? Mas sempre há alguma coisa que acontece que falta e tal. Mas o Murilo, ele não deixa eu faltar nele. Ele fala: mãe, hoje tem culto, hoje a gente vai na igreja. Ele é assim, incrível, incrível. Foi Deus que colocou ele na minha vida. E eu me lembro que, como o Edinho comentou aqui, que na quarta-feira ele despediu da mãe, e que no domingo eles fizeram um almoço, como se fosse assim um preparativo, né, que de repente poderia não acontecer novamente. Eu me lembro que eles me fizeram assinar, eu comecei a sangrar, e eles ficaram muito preocupados, falaram: vamos ter que tirar o neném, terça-feira já marcaram, e urgente. E na quinta-feira que antecedeu isso, eles me chegaram com um termo para eu assinar, e assim, eu tentava não passar tudo para minha família, que estava extremamente todos desesperados, a igreja estava orando, estava todo mundo desesperado. Eu tentava não passar tudo, passar força, tudo que eles falavam todos os dias, eu tentava não passar. Mas esse dia eu li o termo, eu fiquei desesperada. Aí eu tirei uma foto, mandei no grupo dos meus irmãos, que não tem meus pais. Mandei no grupo, eles ficaram muito nervosos. Aí o médico falou: mas tem que alguém assinar, não é só você que tem que assinar, tem que alguém assinar. Pediu que um responsável fosse, porque assim, o termo era horrível. Tudo eu podia morrer, tudo podia acontecer naquela cirurgia, eles não garantiram nada. Ele falou: olha, é só por Deus, porque a gente não garante nada. E eu entrei na cirurgia na terça-feira, era mais ou menos umas 7h30 para 8 horas da manhã. Aí tiraram o Murilo, me mostraram o Murilo, e depois que tiraram o Murilo com a raca e tal, me sedaram geral. E assim,
eu tinha certeza que naquele momento, eles muito competentes, sempre ali do meu lado, mas quando o anestesista disse para mim assim, agora você vai dormir um pouco, eu tinha certeza que eu não tinha certeza se eu ia acordar. Foi a hora que eu falei, Deus, está nas tuas mãos, eu não sei se eu vou acordar. E quando eu acordei, eu me lembro bem que eu olhava assim, qual mundo será que eu estou? De tanto que aquilo foi chocante. E olhei no relógio, 5:30 da tarde. A minha irmã chorando aos prantos lá fora, achando que tudo tinha acontecido muita coisa. Depois eles me disseram que foi assim, por um fio mesmo. Ou seja, foi Deus mesmo na minha vida. Amém. Foi Deus, desde sempre foi Deus o propósito. E foi para a minha vida, foi para a minha restauração. Porque hoje eu vejo de uma outra forma. Tudo que eu faço eu vejo de uma outra forma. Nada para mim fica tão grande mais. Porque tenho Deus no coração, tenho Deus na minha vida. E Ele sustenta, como diz o pastor, Ele sustenta a todos, né? Pela fé. Mas Ele sustenta. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Lembrar que tem um lanchinho lá fora, tá, gente? E eu só quero dizer para você, muitas vezes a pessoa tem um testemunho para dar na igreja, tem algo para dizer para a igreja. Isso edifica a igreja, edifica o povo de Deus. Porque se acontece na vida de um, pode acontecer na vida de todos. Graças a Deus por isso, né? Então, creia que Deus está agindo. O mesmo Deus que age. Eu acompanhei a Dalila nesse período. Foi um período muito difícil. Porque ela tem uma menina, já grandinha, que sentia falta da mãe. E a mãe internada 3 meses. Gente, não é fácil. É muito bonito você ouvir o compartilhar. Mas só Deus sabe o que ela passou ali. Só Deus sabe. Então, graças a Deus. Deus é bom, né, Dalila? Deus é bom. Eu vejo o Murilo hoje fazendo tanta arte. Falei, gente, tinha que vir mesmo. Tinha que ser ele mesmo, né? Graças a Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por compartilhar da Dalila e como o Senhor tem sido generoso com a tua igreja. Eu te agradeço porque dessa luta que ela enfrentou, o Murilo está aí saudável, como uma criança livre, aprendendo a andar nos caminhos do Senhor. Eu te agradeço por isso. Te agradeço por todos os irmãos que já tiveram coragem de testemunhar desse cuidado do Senhor. E aqueles que também são desafiados pelo Teu Espírito Santo, para dizer, Senhor, eu te agradeço por isso. Só temos que te agradecer, Pai, por essa história tremenda na vida daquele homem oficial, um homem importante politicamente, mas que depende do agir do Senhor. E de dar passos em direção ao novo do Senhor. Isso levou ele e a sua família a serem alcançados com o teu amor. O teu amor é para todos, Senhor Deus. Abre os nossos olhos da fé e que vejamos o Senhor agindo em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a ternura, a comunhão do Espírito, permaneça com todos os irmãos e todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele é glória.